Fala aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que todos estejam muito bem. Professor Caio aqui do Polo Uninter de Astorga, no Paraná. E é o seguinte, turma, no canal tem alguns vídeos aí que são bem legais, né? Fazem sucesso, não sei exatamente o sentido da palavra sucesso, mas são vídeos muito assistidos, tá? Que são que são três, né? São três vídeos. O primeiro vídeo é o de como é a apresentação do TCC. É um vídeo que tem aí muitas visualizações, o pessoal gosta muito porque ajuda a ver como que é. Houveram algumas mudanças pequenas, né, no processo de apresentação do trabalho, ali na ferramenta, mas a essência é a mesma e a apresentação é a mesma. Outro vídeo bem legal, outros dois vídeos bem legais que são bem vistos aqui no canal, são os vídeos que nós montamos os slides, certo? Só que tem um vídeo que está faltando e eu decidi agora aí, nesse tempinho que eu tenho, gravar para colocar para vocês, que é o do roteiro da apresentação. O próprio slide ele já é um roteiro, só que ele é uma coisa mais formal, certo? É muito importante que você, ao se preparar para a apresentação do seu TCC, roteirize a sua apresentação. Como assim, professor, roteirizar a minha apresentação? Você vai colocar ela no papel, um sulfite, a lápis, no computador. Eu vou fazer no computador para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Mas pode ser feito à mão. Eu prefiro até à mão, tá? A minha dica é fazer à mão. Porque ali o processo de confecção dessa ferramenta vai ser bem útil para vocês. Mas, quem quiser, faça no computador também. Ele vai auxiliar você, certo? Mesmo que você não seja aluno aqui do Polo Uninter de Astorga, que você seja de outro lugar ou de outra instituição, enfim, a grande maioria delas cobra dessa maneira, né? Uma sequência lógica de apresentação. E você fazer um mini roteiro, fazer uma cola, entendam como quiser. Uma preparação, né? A chave é preparação. Muitos alunos comentam no meu vídeo de apresentação que acharam legal a desenvoltura e tal. Alguns eu depois conversando no privado falaram, mas você é professor, né? Não sei o quê. Eu concordo com tudo isso, mas se eu não tivesse primeiro feito o meu trabalho, faça o seu trabalho. Segundo, se eu não tivesse me preparado, eu não teria tido aquela desenvoltura. E todo professor, todo apresentador, todo mundo que vai para essa parte precisa se preparar, precisa conhecer o assunto. Eu, por exemplo, venho aqui e gravo sobre isso, por quê? Porque é algo que eu falo repetidas vezes, coloco em prática, conheço, então eu sei o assunto. Se eu viesse aqui falar para vocês sobre Bhaskara, eu estava perdido. Então, como você vai fazer o roteiro do teu trabalho? Esse é o nosso tema hoje, tá? Olha lá, fiz uma telinha no Word, beleza? Então nós temos o seguinte, ó, tema, contexto, problema, objetivo geral, justificativa, fundamentação teórica, metodologia, considerações finais, referências. 9 itens. Então você vai colocar na sua linha, tá? 9 colunas. Vou colocar aqui. 9 colunas. Então a primeira coluna, tema, contexto, problema, objetivo, justificativa, fundamentação, metodologia, considerações finais e referências, tá? O meu ele ficou um pouquinho desconfigurado aqui. Deixa eu diminuir a letra dele para ver se vai ficar muito ruim para vocês. Ixi, vai ficar ruim demais, né? Se ficar pequeno assim, vai ficar muito ruim. Bom, depende aí. Talvez fique ruim, talvez não. Vou colocar 1, 2... Bom, vou colocar um pouquinho menor e vou aumentar a tela aqui. Então vamos lá, deixa eu fazer a quebra da página disso aqui. Ajuste. Cadê? Deixa eu só arrumar isso aqui rapidinho. Pera aí, vou arrumar aqui, pera aí. Dei uma arrumada aqui, dá para entender já. Então, ó, nós temos aí, vou aumentar um pouco aqui, ó.
9 colunas. Tema, contexto, problema, objetivo, justificativa, fundamentação, metodologia, considerações finais e referências. Esse é o percurso narrativo da sua apresentação. Você precisa, durante o processo de contar a história do teu TCC, olha só, estou tentando traduzir para vocês. Você vai contar uma história. Os 10, 15 minutos de apresentação é a história do seu trabalho, da sua pesquisa. A diferença é que recebe esses nomes, mas aí você vai preparar uma narrativa para que eles possam entender o que você fez. E essa narrativa ela é geralmente posta dessa maneira. Tema, contexto, problema, objetivo, justificativa, fundamentação, metodologia, considerações finais e referências. Por quê? Breve explicação. Primeiro você vai dizer qual é o tema do seu trabalho. Depois você vai falar qual é o contexto que a sua pesquisa se enquadra dentro da sua área de formação. Então, por exemplo, você faz pedagogia e vai falar sobre ludicidade. Onde que a ludicidade se encaixa, onde ela entra dentro do contexto do seu curso, da sua formação. Eu vou falar sobre história do Brasil. Onde isso se encaixa na sua formação? Você vai contextualizar para a pessoa, para o ouvinte, para quem você está contando a história, em qual contexto o seu tema, a sua pesquisa se encaixa. Para isso, você tem auxílio do problema, ou seja, a grande pergunta que você fez que te levou a pesquisar isso. Por exemplo, qual é o papel da ludicidade no ensino e na aprendizagem dentro da educação infantil? Como podemos ensinar história do Brasil colonial para alunos do 7º ano? Como a gestão democrática funciona dentro de um ambiente escolar público? São os problemas que você tem. O problema é a grande pergunta, uma grande pergunta. Teu objetivo, o que você quer atingir? De que forma você quer responder ao problema? Olha, o meu problema é sobre como aplicamos a ludicidade na educação infantil. Então eu vou pegar esse problema e vou colocar 3 objetivos. Eu vou pesquisar sobre ludicidade, vou buscar práticas efetivas sobre a ludicidade e vou buscar contextualizar a ludicidade dentro da minha formação. 3 objetivos. Você tem que justificar o motivo dessa pesquisa. Olha, a pesquisa sobre ludicidade se justifica pois é um tema muito falado. Então você tem que falar assim, olha, eu vou pesquisar esse tema dentro desse contexto que contém esse problema. Quero chegar até esse lugar e a minha justificativa é essa, ponto. Até aqui nós temos um tipo de apresentação, tá? Um tipo de apresentação. Uma apresentação mais sucinta, uma apresentação mais rápida, uma apresentação mais breve, com tópicos. Você pode, inclusive, fazer a leitura, se você quiser, trazendo alguns contextos, alguns panoramas. Daqui em diante já é um processo narrativo diferente. Você vai contar a sua história de uma forma diferente. Por exemplo, fundamentação. Você buscou para falar sobre ludicidade, sobre processos de ensino-aprendizagem, sobre métodos de ensino, sobre processos de ensino, sei lá, o que for o seu tema. Você buscou autores que fundamentaram todo o seu texto. Né? Você foi conversando com esses autores, você foi trocando uma ideia com eles e foi fazendo alguns paralelos, trazendo algumas reflexões. Na fundamentação teórica, você vai falar que buscou tais autores, fez a pesquisa dessa forma, buscou artigos, livros, e vai depois falar sobre como se deu o método de busca pela sua fundamentação teórica. Olha, a minha metodologia, então, foi uma pesquisa bibliográfica, eu busquei artigos, busquei livros e tudo mais. Veja que elas são um pouco próximas, né? A diferença é que aqui na fundamentação, você vai percorrer alguns tópicos importantes que você tem dentro do teu trabalho e que fizeram você chegar até a consideração final. Olha, professor, durante toda a minha apresentação, eu pude verificar que a ludicidade, apesar de ser um tema muito pesquisado, possui um campo muito grande de pesquisa. Até por isso ele é muito pesquisado e ele é muito falado, porque funciona. E dentro desse contexto, ali é a hora de você brilhar. Brilha. Igual fogos de artifício. É a tua hora, porque as considerações finais é quando você sei, vi, fiz, conheço, cheguei a essa conclusão, posso buscar isso, essa pesquisa me levou a pensar outra coisa e tudo mais.
E nas referências você vai separar ali de 3 a 5 autores principais, aqueles que embasaram a tua pesquisa. Essa é a lógica do roteiro, tá? Então você vai no teu... Veja como é que ela fica, né? Ela vai ficar desse jeito assim, ó, na tua folha aí, vários riscos e os temas. Então aqui no tema você vai escrever, por exemplo, né? Eu vou escrever bem rápido, tá, gente? A ludicidade na educação básica. Estou fazendo geral, tá? Então o contexto, né? Aí você vai escrever esse tema, como se aqui, tá, no roteiro, você vai escrever como se você estivesse falando para o teu professor. Por isso que o nome é roteiro, é como se fosse um ensaio. Poderia chamar ensaio também, é como se fosse uma preparação para você. Então você vai escrever de uma forma bem simples, bem coloquial, que você consiga entender. E quando você pegar esse papel e olhar ele de cima, você vai ver a sua apresentação e vai falar, bom, tem lógica o que eu estou falando, todos os itens conversam uns com os outros. Ou então você vai falar assim, bom, eu estou falando do meu contexto aqui, mas na minha fundamentação teórica eu não estou falando sobre um dos temas do contexto, então eu preciso adequar. É aí que entra a sua criticidade. Você fez o trabalho, você conhece a tua pesquisa, você precisa saber onde que ela vai se encaixar, onde ela vai se conversar, para que você tenha uma boa apresentação. Se você levar aqui 30 segundos para cada um desses itens, né, iniciais, levar 2 minutos para fundamentação, 2 para metodologia, 1 para considerações finais, você já tem 10 minutos de apresentação aí pelo menos. Tá? Aqui vai dar 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4, 5, 6, 7, 8, 9, fundamentação, metodologia e considerações finais, que cada um consuma aí de 2 a 3 minutos da sua apresentação, tá ótimo. Tá? Então no contexto você vai colocar, eu não vou digitar porque eu já falei, né? Ali no começo eu expliquei cada um. Então no contexto você vai colocar onde a sua pesquisa se encaixa, escreve aí no teu papel, problema a mesma coisa, aí você vai. Tudo isso aqui vai ficar preenchido, né? Com textos. Deixa eu colocar aqui, ó. Vai ficar todo o texto, tá? Aí na tua mão, no teu papelzinho aí, você vai ficar com isso aqui tudo bem. Não precisa ficar bonito não, viu, gente? De repente você fala, eu vou fazer tudo... Isso aqui é um rascunho, depois se quiser passar limpo, fica à vontade, mas não tem essa necessidade, tá? Você vai colocar item por item o que você quer falar para se preparar. É uma preparação, você não precisa nem entregar isso daqui. Isso aqui é uma coisa que você vai pegar, vai colocar na tua frente, no dia da tua apresentação, e vai falar, bom, tá aqui o meu papel. Eu duvido que você vai recorrer a isso durante a sua apresentação. Sabe por quê? O simples fato de você produzir esse roteiro, esse documento, né, essa folha, já vai te preparar para a apresentação. Então, na hora que você sentar, você olhar para ela, você vai falar, poxa, já escrevi tudo isso, eu já sei, eu já conheço isso daqui. Eu não vou continuar, porque senão vai ficar muito comprido o vídeo. Se vocês quiserem, depois eu pego um artigo meu, de TCC, e faço passo a passo, como eu montaria para vocês terem um exemplo mais prático, tá? Fica a dica aí para vocês, então. Espero que tenham gostado, espero que ajude vocês no momento da apresentação do teu TCC, mas tente imaginar isso dessa maneira, conectado, um item falando com outro item, para que você não se perca durante a sua apresentação. Valeu? Gente, feliz por vocês estarem aqui assistindo o vídeo. Obrigado. Deixe um like, se inscreve, compartilha, as coisas todas. Valeu. Um abraço, gente. Até o próximo vídeo.